O padre avança sem aviso e, diante de todos, arranca o véu da noiva no altar. O tecido cai no chão da igreja com um som seco, quebrando o silêncio mais importante da cerimônia. A noiva leva as mãos ao rosto em choque absoluto. O noivo congela, sem entender se aquilo é um erro, uma brincadeira de mau gosto ou algo muito pior. Os convidados demoram alguns segundos para reagir. Alguns se levantam, outros pegam o celular. A música para. O padre não pede desculpas. Ele não volta atrás. Pelo contrário, encara a noiva com firmeza e diz que aquele casamento não pode continuar. A noiva tenta falar, mas a voz falha. O noivo dá um passo à frente para protegê-la, mas o padre levanta a mão e o impede. O clima muda completamente. Aquilo já não parece mais um casamento, e sim um julgamento público. O padre aponta para o rosto da noiva e diz que o véu não estava ali apenas por tradição. Segundo ele, era uma forma de esconder algo que não deveria estar naquele altar. A noiva começa a chorar, negando com a cabeça. O noivo olha para ela confuso, tentando entender o que está acontecendo diante de dezenas de pessoas. O padre se abaixa, pega o véu do chão e o segura como se fosse uma prova. Ele afirma que não descobriu aquilo sozinho. Minutos antes da cerimônia começar, alguém o procurou e disse que, se o casamento continuasse, algo muito grave aconteceria depois. O noivo sente o estômago revirar. Ele tenta questionar o padre, mas não obtém resposta. A noiva evita qualquer contato visual. O público agora está dividido entre incredulidade e medo. Ninguém sabe se aquilo é exagero ou se algo realmente errado está prestes a ser exposto. O padre então diz que o aviso veio de dentro da própria igreja, de alguém que conhece segredos, confissões e histórias que nunca chegam ao público. Alguém que afirmou que aquele casamento estava sendo construído sobre algo que não podia permanecer escondido. O silêncio se torna pesado. A noiva se senta no altar, tremendo. O noivo percebe, naquele instante, que talvez não conheça completamente a pessoa com quem está prestes a se casar. Antes que qualquer explicação seja dada, o padre encerra dizendo que, se ele revelar tudo naquele momento, o casamento acaba ali. Ele faz uma pausa longa e completa que, mesmo assim, o que vem depois é ainda pior. A igreja inteira prende a respiração. E o noivo entende que aquela história está longe de terminar. O padre retoma a palavra dizendo que não agiu por impulso. Ele explica que recebeu uma informação que não podia ser ignorada, algo que mudava completamente o sentido daquele casamento. Ele olha diretamente para o noivo e pergunta se ele realmente conhece a mulher à sua frente. O noivo responde que sim, mas sua voz denuncia a dúvida. A noiva continua em silêncio, segurando o buquê com força, como se aquilo pudesse protegê-la. O padre então revela que a noiva já havia passado por outro casamento religioso, realizado em segredo e que nunca foi oficialmente encerrado. Para a igreja, ela ainda era casada. O choque percorre os bancos. Alguns convidados murmuram, outros se levantam sem acreditar. A noiva tenta se explicar, dizendo que foi algo do passado, um erro que ela tentou apagar. Mas o padre interrompe e diz que isso não é a parte mais grave. Segundo ele, aquele véu não escondia apenas o rosto, mas uma vida inteira construída sobre omissões. O noivo começa a ligar pontos que nunca fizeram sentido. Datas confusas, histórias mal contadas, silêncios estranhos. Ele percebe que algo sempre esteve fora do lugar, mas escolheu não questionar. O padre então vira o olhar para o noivo e afirma que ele sabia de parte dessa história. Não tudo, mas o suficiente para entender que aquela união não era limpa. O noivo se defende, dizendo que nunca soube da verdade completa, que confiou, que acreditou. Agora, ninguém ali parece completamente inocente. A noiva escondeu. O noivo aceitou não saber. E o padre guardou o segredo até o último segundo. A tensão cresce. O padre afirma que existe uma prova definitiva, algo que encerra qualquer dúvida. Ele diz que não queria chegar àquele ponto, mas foi forçado pelas circunstâncias. Antes de mostrar qualquer coisa, ele faz um aviso claro: depois disso nada poderá ser desfeito. A noiva começa a implorar. O noivo sente as pernas fraquejarem.
A igreja inteira entende que o pior ainda está por vir. Um envelope é trazido da sacristia. Dentro dele há documentos e uma fotografia. O padre entrega o conteúdo primeiro ao noivo. Ele observa em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais pálido. A foto mostra a noiva ao lado de outro homem. O choque não é apenas a imagem, mas a data registrada ali. Não era um casamento antigo, era recente. Muito recente. Tudo aquilo aconteceu enquanto ela já planejava o novo casamento. O noivo sente o chão desaparecer. Ele entende naquele momento que não foi apenas enganado, foi usado. A noiva começa a chorar descontroladamente e admite que tentou recomeçar, apagar o passado, fingir que aquela outra vida nunca existiu. O padre explica que esperou até o altar porque era o único lugar onde a verdade não poderia mais ser escondida. Ali, diante de todos, sem chance de fuga ou manipulação. O casamento é oficialmente cancelado. Não adiado, cancelado. Não há música. Não há aplausos. Não há despedidas felizes. A noiva sai da igreja amparada pela família, em prantos. O noivo permanece parado, olhando para o véu ainda jogado no chão. O mesmo véu que tentou esconder tudo. A igreja se esvazia em silêncio absoluto. O padre recolhe o véu, dobra com cuidado e diz apenas uma frase final. Algumas verdades sempre aparecem, mesmo no altar. O casamento nunca aconteceu, e aquele véu nunca mais foi usado.